vou mostrar uma coisa que talvez mude a maneira como você entende a microscopia do sangue vivo. Eu atendi essa paciente presencialmente e antes de colocar uma minúscula gota de sangue no microscópio, eu já tinha uma hipótese do que eu poderia encontrar. Como? É isso que eu quero mostrar para você. Primeiro veio a ficha da anamnese e olha o que apareceu, quais os padrões energéticos que apareceram. Deficiência de Ti do baço, deficiência de Yang do baço, deficiência de sangue, de Xue e acúmulo de frio no organismo. Até aqui eu não tinha observado a gota de sangue ainda. Então eu fui para o segundo pilar da microscopia chinesa, o diagnóstico energético pela língua. E o que ela mostrou? Novamente, deficiência de Ti do baço, acúmulo de frio, umidade, mucosidade no organismo e deficiência de sangue. Essa paciente tem um diagnóstico de câncer de mama com metástase óssea. Perceba uma coisa, dois métodos, dois caminhos diferentes estavam me levando para uma condição energética semelhante. Tanto a ficha da anamnese quanto o diagnóstico energético pela língua. E eu ainda não tinha colocado a gota de sangue no microscópio. Então chegou o momento da microscopia. E foi isso que apareceu. Uma intensa agregação das hemácias, que nós chamamos de agregação eritrocitária, um terreno biológico bem alterado, que leva a crer a baixa oxigenação e o acúmulo de toxinas nesse terreno biológico. Na visão da microscopia chinesa, essa imagem não é utilizada isoladamente, porque o sangue é a consequência e não a causa. Serve como uma pequena peça dentro de um raciocínio maior. E aqui está uma das partes mais importantes que eu ensino com esse método. Você não precisa ficar refém do microscópio para entender o paciente. A anamnese bem feita, o diagnóstico energético pela língua, a microscopia do sangue vivo ou exames laboratoriais. Uma informação conversa com a outra. E quando existe congruência entre essas técnicas, o raciocínio clínico fica muito mais organizado e preciso. Durante décadas eu observei e estudei as imagens do sangue vivo juntamente com os padrões de desarmonia energética e fui catalogando, fui organizando esses achados para criar esse método. Por isso hoje, quando ensino microscopia chinesa, eu não estou ensinando a pessoa somente a visualizar as imagens no microscópio e tentar ficar dando nome a tudo, ou, como algumas pessoas fazem, acham que vai chegar em um diagnóstico, e o método não é para isso. Eu quero ensinar algo muito mais importante, raciocinar para chegar na raiz do problema. Porque aprender a observar as imagens e dar nome às estruturas é relativamente fácil. Difícil é olhar para diferentes sinais e perceber quando eles começam a contar a mesma história. Foi exatamente o que aconteceu nesse caso. Antes de observar o sangue, a anamnese e a língua já me apontavam quais eram os padrões instalados no corpo dessa paciente e que são esses padrões que alimentam a doença. Quando a microscopia entrou, ela não iniciou a história, ela acrescentou mais uma camada à história que já estava quase concluída. Isso é microscopia chinesa, não é olhar uma gota de sangue e tentar descobrir uma doença. É aprender a integrar informações para ter noção geral do terreno biológico. E quando você aprende a fazer isso, o microscópio e os exames laboratoriais deixam de ser uma muleta e passam a ser uma ferramenta importante.